Já se passaram 31 anos desde o fim das duas Alemanhas, para muitos um símbolo do fim da dualidade ideológica entre Ocidente e Oriente. Porém, as cicatrizes do passado não foram totalmente curáveis e sua infecção parece estar se tornando muito mais presente e abre espaço a um novo cenário caótico que o planeta está vivendo. A Guerra Fria 2.0, uma realidade que poucos aceitam, é a multipolaridade em busca da melhor experiência guiada pelo próprio interesse de cada nação. Com base no interessante artigo de Natalie Tosi ao Foreign Affairs e reanalisado pelo Área Militar, em 26 de julho, a União Europeia anunciou um acordo de gás que visava mostrar a determinação contínua dos Estados-membros sobre a Rússia. De acordo com o documento, os Estados da União Europeia reduzirão o consumo de gás em 15% entre agosto e março, ajudando assim a evitar uma crise no inverno, mostrando solidariedade e limitando a capacidade de uma Rússia em se armar o fornecimento de energia da Europa. Na superfície, foi mais uma demonstração da frente unificada que o continente manteve, principalmente desde o início da guerra. Na realidade, no entanto, os cortes são voluntários e muitos estados individuais têm obstáculos que questionam o quão significativo será o acordo, especialmente quando a escassez de gás afetar alguns muito mais do que outros. Se meses após a invasão, há sinais de que a Europa está lutando para manter o curso de uma guerra cada vez mais cara, com o aumento da inflação, uma escalada da crise de energia e a crescente ameaça de recessão. Os líderes europeus têm se tornado cada vez mais expressivos sobre as consequências socioeconômicas do conflito e seus efeitos políticos e geopolíticos. Enquanto isso, a aparência externa de consenso, há tensões latentes sobre como lidar com a guerra. A Alemanha, por exemplo, tem se arrastado sobre os prometidos envios de armas para o leste europeu. Na Itália, onde o governo de coalizão do primeiro-ministro Draghi caiu, há uma crescente oposição política ao apoio militar entre os populistas do país. E embora 5 pacotes de sanções tenham sido aprovados na velocidade da luz, os europeus passaram semanas discutindo sobre um 6º pacote destinado ao petróleo russo, que foi retido pelo autocrata interno da União Europeia, o primeiro-ministro húngaro. Este equívoco em criticar os russos e ao mesmo tempo investir em seus recursos energéticos está além da interdependência com a Rússia, mostra exatamente a busca de nações europeias na melhor posição global para seus interesses, mesmo que isso afete suas relações com o maior influenciador global, os Estados Unidos. Em meio a esses desafios, surge uma questão maior sobre quanto tempo a unidade europeia pode ser sustentada e o que pode causar o colapso. Na verdade, a maior ameaça para a coalizão europeia pode não ser a falta de progresso para acabar com o conflito intensificado no leste europeu, como tem sido o caso até o momento, mas uma calmaria comparativa no conflito, o que poderia permitir a Moscou atrair alguns Estados-membros europeus a pressionarem Zelensky a fazer concessões, especialmente se a crise energética continuar a piorar até o inverno rigoroso. Sem dúvida, este contexto convergente à instabilidade regional, ao ceder à ilusão de paz, a Europa e o Ocidente podem acabar prolongando o conflito às custas de todos. Durante a fase inicial da guerra no leste europeu, a União Europeia mostrou uma determinação notável. Nunca conhecida por sua velocidade, Bruxelas conseguiu, em questão de semanas, aprovar as sanções de maior alcance já implementadas após muitas pressões dos americanos. Os governos europeus rapidamente intensificaram a defesa, com a Alemanha anunciando impressionantes 100 bilhões de euros em gastos militares adicionais e os europeus facilitando as transferências de armas para terceiros pela primeira vez. Os americanos enviaram ao leste europeu mais de $1 bilhão em acordos de armas para combater a Grande Rússia, incluindo lançadores antinavios Harpoons pela primeira vez e mais munição de lançadores e foguetes de alta tecnologia e alcance médio. A ajuda americana incluiu um número muito variável e não confirmável de 12 a 16 lançadores e foguetes M142 HIMARS e também estão incluídos 18 obuses M777, 36 mil munições de 155 mm e milhares de rádios criptografados de comunicação entre tropas.
A Europa também concordou em dar proteção temporária a milhões de cidadãos que estão saindo do leste europeu, incluindo a liberdade de circular e trabalhar em toda a União Europeia. Em junho, o Conselho Europeu concedeu formalmente aos ucranianos e à Moldávia o status de candidato membro do Bloco Econômico Europeu, bem como concedeu à Geórgia o status de candidato em potencial, aguardando reformas internas. Durante grande parte do início do conflito, a nova dinâmica parecia confirmar a afirmação do chanceler alemão Scholz de que a invasão declarada por Putin se tornou um desafio que os europeus estavam prontos para enfrentar, mesmo dependente totalmente dos recursos energéticos russos. Desde então, no entanto, o ímpeto em Bruxelas diminuiu, embora os estados da União Europeia tenham finalmente concordado com o embargo de petróleo, por exemplo, isso ocorrerá com um atraso de tempo e pode permitir que a Rússia se adapte. E apesar do recente acordo de gás sobre economia de energia, um verdadeiro embargo de gás não está à vista. Na verdade, em vez de um embargo de gás pelos europeus, foi Moscou que desligou o gás na Europa. 6 países como Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Letônia, Polônia e Holanda foram completamente cortados do fornecimento. Além disso, a Gazprom, empresa estatal russa de energia, reduziu drasticamente os fluxos de gás para o resto de toda a Europa. O Nord Stream 1, que é o maior gasoduto que leva gás para a Europa e que pertence principalmente à Gazprom, foi temporariamente fechado em julho para manutenção. Desde então, reabriu, mas as exportações de gás caíram para 20% dos valores acordados com os americanos, no Oriente Médio, África e Cáucaso, mesmo que as importações sejam absurdamente mais caras, mas seguem os planos estratégicos dos Estados Unidos. As crescentes pressões econômicas já começam a ter consequências preocupantes na política europeia. Em países como Itália e França, políticos mais preocupados com a sociedade da ala mais conservadora estão discutindo novas saídas para os problemas, enquanto a velha política dos democratas não enxergam, o mesmo ocorre nos Estados Unidos. Tais políticos argumentam que ao sancionar a Rússia e abraçar a agenda verde, os governos europeus e as instituições da União Europeia estão alimentando a inflação, esvaziando a indústria e destruindo empregos. Muito mais dramática foi a saída do primeiro-ministro italiano em julho, depois que as 3 frentes políticas da nação com laços mais próximos com o Kremlin retiraram seu apoio ao governo de coalizão, do qual faziam parte. O que isso significa a curto prazo? Alimentar uma retórica perigosa de sanções a uma nação com importantes contratos de recursos econômicos dentro da União Europeia se tornou um erro irreversível, à medida que as próprias ações não surtem efeitos e a interdependência se mostra mais presente e necessária para a sobrevivência de grande parte da Europa. Só a Alemanha consome 55% do gás natural russo. Veja bem esta estatística. A participação das importações de gás russo para a União Europeia já diminuiu de 45% em abril de 2021 para 31% em abril deste ano, com a participação do gás de gasoduto caindo de 40% no ano passado para mais 26% este ano. Esses dados são intrinsecamente relacionados com o corte de fornecimento pela própria Rússia, que ao fortalecer seus laços com a China, pressionam a quebra do monopólio ocidental na economia global e abre espaço para a diversidade de nações comandando a economia, e não mais o monopólio americano. Isso se chama multipolaridade. É questão de tempo para que nações europeias abram mão de sua retórica e sanções pressionadas pelos americanos para aliviar as críticas contra Moscou numa guerra não pertencente aos europeus. Esta opção, que depende da governabilidade de cada Estado-nação, vai definir o futuro da Europa a fugir da marginalidade imposta pela América e se tornar um dos polos desta nova multipolaridade. Ainda mais preocupante para a Europa é o retorno de velhas clivagens geopolíticas. O primeiro é a crescente divisão entre o leste e o oeste do continente, com os estados na fronteira ucraniana, como os países bálticos, pedindo justiça por meio de sanções e apoio militar robusto ao leste europeu, e estados da Europa Ocidental, como Itália, França e Alemanha, inclinando-se para o bem e a estabilidade de sua sociedade. Mas isso é um problema para os formuladores de políticas americanos, que não querem esse caminho e podem até rotular as opções desses países como traidores e comprometidos
com a Rússia. Os comentários controversos do presidente francês Macron em junho sobre a importância de não humilhar a Rússia é um exemplo disso. À medida que as crises energéticas e econômicas se aprofundam, os países que estão mais distantes da linha de frente são mais propensos a pressionar pela redução da guerra. É muito mais vantajoso aos americanos fomentarem um conflito com mais armas e retóricas para assim enfraquecer a Rússia globalmente e aumentar seu mercado econômico e energético. Os líderes do leste europeu, embora seus países também sofram com as consequências econômicas, provavelmente permanecerão firmes em sua convicção de que a paz só é possível quando expulsarem as forças russas de um território que não são seus e o presidente russo, Putin, for responsabilizado. A segunda clivagem vai de norte a sul, uma divisão que quase separou a zona do euro durante a crise da dívida soberana há uma década. Com a possibilidade de recessão no curto prazo, França, Espanha e Itália, que têm menos espaço de manobra fiscal para enfrentar o problema, estão pedindo uma nova iniciativa de Bruxelas para complementar o Fundo de Recuperação pós-crise global de saúde na Europa e ajudar a lidar com os custos econômicos do conflito no leste europeu, incluindo os custos da transição energética. O governo americano busca aumentar seu mercado e fugir da recessão negada pela atual administração. A divulgação de dados que mostram que a economia americana contraiu, ou melhor, encolheu por 2 trimestres consecutivos, desencadeou um intenso debate entre economistas especialistas e também agentes políticos. O governo Biden e muitas mídias e analistas se esforçam para negar que os americanos já estejam em recessão, mas a história não está do lado deles. Por outro lado, apesar dos novos e muito elogiados laços de Moscou com Pequim, levará anos para a grande nação vermelha substituir a Europa como mercado de hidrocarbonetos russos e por várias razões é altamente improvável que a China seja tão lucrativa para Moscou quanto a Europa tem sido. Além disso, é difícil ver a China investindo na transição energética da Rússia. O futuro econômico de longo prazo da nação é sombrio. Putin deve reconhecer essa realidade, mas seu cálculo é que provavelmente a Europa quebrará primeiro, dada sua frágil unidade. As pressões internas no continente permitirão que ele atinja seus objetivos no conflito e talvez, mais cedo ou mais tarde, volte aos negócios e sempre com a Europa, ou pelo menos com alguns países europeus. Na visão do Kremlin, as divisões e fraquezas europeias impedirão um cenário de longo prazo em que a Rússia arcará com os custos estratégicos, econômicos e políticos de seu conflito. As nações europeias vão se submeter às instituições financeiras internacionais para adequar sua conta com a sua colaboração, se possível, doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitarov@gmail.com.